Hoje no Dinheiro em Pauta, Kleber Rodrigues falando a respeito de seguro de vida. Olá, Kleber, uma boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Como é que você está? Estou ótima. E falando a respeito de um tema extremamente pertinente, seguro de vida, é isso? Exatamente. E como se faz esse seguro de vida? Dá para ser, mesmo estando em solo americano, mesmo sendo brasileiro, de outra nacionalidade, não tem problema nenhum. Como é o começo? Como a gente pode fazer uso disso? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do começo. Você consegue contratar tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, né? Sendo brasileiro, você que é brasileiro mora aqui nos Estados Unidos, tem acesso a esse produto aqui nos Estados Unidos. E quem está no Brasil também tem acesso a esse produto no Brasil. O seguro de vida tem algumas características diferentes no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? A primeira característica que eu digo, Vanessa, é a cobertura de morte, né? No Brasil, normalmente, você tem que contratar mais de um tipo de morte, né? Vou dar um exemplo. Morte natural. A morte natural, ela acontece em pessoas acima de 90 anos, né? E assim, a expectativa dela ter uma morte natural é muito remota, porque morte natural é morte natural. A pessoa não acordou. Mas normalmente morre de câncer, morre de parada cardíaca, morre de algum problema, né? Então a morte natural ela é muito remota, é muito difícil de acontecer a morte natural. Então quando nós temos uma pólice de seguro, principalmente de seguro de vida no Brasil, tem que se olhar isso no detalhe. Ou seja, a minha pólice, ela tem outras coberturas de morte ou só morte natural? Né? Hoje, segundo o IBGE, só apenas 10% da população brasileira tem chance de chegar aos 90 anos de idade. Então é muito remoto a chance de você chegar aos 90 anos de idade e ter uma morte natural. Tá? Então o que você precisa contratar? Você precisa contratar uma morte por acidente e você precisa contratar uma morte por doença. Tá? E aí você tem outras coisas que você pode incluir no Brasil, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de benefício em vida. Ou seja, você descobriu uma doença grave, uma doença crítica, até mesmo uma doença terminal, você pode receber um percentual da sua pólice. Então, você tem uma pólice de R$1 milhão, $1 milhão, você recebe um percentual. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Aqui você não tem a necessidade de contratar 3 tipos de morte. Aqui nos Estados Unidos, se você morreu, não importa do que você morreu, você morreu. Então, os seus beneficiários vão receber a cobertura do seguro de vida. Outra coisa que difere aqui nos Estados Unidos, que o benefício em vida aqui se paga muito bem. Né? Então, você descobrindo algo grave, um câncer, alguma coisa assim, você recebe até 90% do valor da tua pólice. Então, o que acontece? Você lá está num exame de rotina, descobriu um tipo de câncer, vai ter que começar a fazer um tratamento, alguma coisa assim, você pode receber até 90% da sua cobertura em vida, que a gente chama. Ou seja, você não precisou morrer para o seu beneficiário receber o valor da sua pólice. Então, você pode usufruir disso em vida. E não é só coisas graves, como câncer, parada cardíaca, AVC, que a gente sabe que são coisas assim, muito graves e que estão acontecendo muito hoje, né? Okay. Então, você pode ter coisas que são mais simples. Oi. Como saber qual é o tipo, no caso de seguro de vida, indicado para cada pessoa? No Brasil, é feito uma estimativa por idade. E como funciona nos Estados Unidos? Aqui também, né? Aqui você faz o seguro de vida baseado na idade atual sua. Você tem uma diferença no pagamento. E aí eu posso entrar aqui falando um pouquinho dos tipos que a gente tem. Então, por exemplo, nós temos os termos, que são de 10, 20, 30 anos de seguro. Durante esse período, você vai pagar um valor mensal e você não vai ter nenhum acréscimo. No Brasil, normalmente, você tem um acréscimo a cada 5 anos passado de idade. Então, você ficou 5 anos mais velho, o valor vai se reajustando, né, conforme você vai ficando mais velho. Aqui não, aqui durante 30 anos você tem o mesmo valor de pagamento mensal. Tá? E você também tem os seguros que são permanentes. Seriam seguros permanentes, que você leva ele pela sua vida toda. E quanto custa em média um seguro de vida hoje? Aqui nos Estados Unidos o preço é muito bom.
Lá você pega pessoas na faixa de 30 anos, numa cobertura de 200, 300 mil dólares, vão pagar $30 por mês, $25 por mês. É um O valor seguro de vida, muito, ele muito pode baixo. ser mas o seguro de vida, ele pode ser, também como um investimento? Também, aí a gente tem diferentes tipos de seguro de vida, né? Nós temos apólices que você pode acumular dinheiro dentro da apólice. Lá é um pouquinho mais complexo, mas é possível. Aqui nos Estados Unidos nós temos várias apólices de seguros que aceitam você colocar dinheiro e esse dinheiro vai render a um índice do mercado aqui como SP500, enfim, índices aqui do mercado americano. Imigrantes, mesmo não sendo cidadãos americanos, podem adquirir esse seguro? Podem. Isso é uma outra vantagem que a gente tem aqui nos Estados Unidos, independente do status imigratório da pessoa aqui. Você tem visto as reportagens que nós estamos tendo nos últimos tempos aí da imigração pegando firme e tal, e deportando muita gente, enfim. Mas não é uma limitação. O governo americano permite que mesmo o imigrante que esteja aqui fora de status, ele possa ter um seguro de vida. E quais os documentos básicos para a contratação deste seguro de vida? Se a pessoa não tiver status, é uma pessoa fora de status, apenas o passaporte. E existem seguros específicos, no caso, para famílias? Ou ele é individual? Existem alguns seguros. Não, nós temos os individuais, mas a gente tem específicos também que podem fazer para sócios, para esposa, marido e mulher, né? Tem vários tipos aqui. Aqui nos Estados Unidos a gente brinca que é muito amplo. Lá a gente tem... Eles gostam de pensar em várias soluções possíveis. Né? Então vai desde soluções para grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, famílias, enfim. E como funciona o processo de contratação? É necessário passar por um exame médico, Kleber? Depende. Aqui nos Estados Unidos, todo o exame que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada aqui, ele fica registrado num sistema, onde todas as companhias, todas as seguradoras, elas acessam esse sistema e elas têm ali um relatório, né, da saúde da pessoa. Então, dependendo, ela não precisa, se esse exame está atual, se ela é uma pessoa que faz ali frequentemente, ali anualmente, um check-up, ali fica esse relatório. Então não vai ser preciso fazer exame. Mas se faz muito tempo que a pessoa não tem nenhum tipo de exame, dependendo do tamanho da cobertura, ela está contratando lá 1 milhão, 2 milhões de dólares, pode ser que precise fazer exame, pode ser que a companhia solicite exame. E quais são os principais erros que as pessoas cometem ao contratar um seguro de vida? Olha, aqui nos Estados Unidos, o principal erro que eu vejo, muitas vezes a pessoa contrata um seguro de 10 anos por ser mais barato, por ser um termo muito curto, e acaba passando muito rápido esse período de 10 anos, e aí ele precisa recontratar outro, né? Ele precisa renovar esse seguro, e aí ele pode ficar um pouco mais caro. Né? Então, eu entendo que muitas vezes a gente senta e analisa o cliente e vê assim, olha, para você o ideal é você ter lá um de 30 anos, ou ter o mesmo permanente. Né? Por quê? Porque quanto mais jovem você faz isso, mais barato você vai pagar. Né? Então, eu vejo que um erro comum é esse. No Brasil, eu vejo que o erro é você não contratar a questão dos outros tipos de morte que a gente tem, como a gente falou no começo aqui dessa conversa. E com que frequência esse plano deve ser revisado? Olha, com os meus clientes aqui nos Estados Unidos, a gente fala todo ano, a gente revisa eles. Uma vez por ano a gente senta e conversa, entende como é que está a situação dele naquele momento. De repente, quando ele contratou o seguro, ele contratou ali uma cobertura baixa só para atender o momento dele, a chegada dele aqui. E agora ele já está num outro momento. De repente, ele pode aumentar essa cobertura, né, que às vezes teve mais filhos, enfim. Né, mas normalmente, uma vez por ano, a gente senta para conversar aqui. E para finalizar, Kleber, quais dicas você dá para quem quer proteger a sua família com segurança? Olha só, o seguro de vida é um instrumento que no Brasil a gente não olha ele com muito carinho, né? Porque de repente a gente não tem uma pessoa especializada para te ajudar com isso. Quando eu morava no Brasil, eu tinha uma corretora de seguros que me ajudava a identificar o meu perfil e a minha necessidade. Então eu vejo que isso é muito importante, você ter uma pessoa que te ajude a identificar. Às vezes a gente faz aquele de banco, né? O banco, o gerente pede, olha, faz aqui um seguro de vida e tal. Mas é importante você ter uma pessoa que analise
as suas características, o teu momento atual. Esse foi o nosso bate-papo com o Kleber Rodrigues, o nosso consultor financeiro. Kleber, muito obrigada pela sua participação no dia de hoje. Muito obrigado, um grande abraço.